Boa noite a todos. Eu sou Mariana Borges, coordenadora geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde. Vim aqui pelo curso de aperfeiçoamento do consórcio da UFMA com outras universidades, UFC, UERJ, UFPE, UFSCPA e UFMA, falar para vocês sobre esse tema, dos benefícios da atenção domiciliar nesse curso. Muito mais do que compreender apenas o contexto, ou humanizar o tratamento de uma pessoa, a atenção domiciliar hoje, no mundo, já é bastante conhecida e consolidada como uma maneira muito eficaz de se obter melhores resultados na saúde. E que resultados são esses? A desinstitucionalização, especialmente a deshospitalização, tem sido uma tendência mundial já há algumas décadas. Em 2013 foi feito um grande estudo brasileiro do SEBRAE, sobre as profissões e as gerações de renda e comércios e negócios que mais cresceram, e dentre os 20 negócios que mais cresceram, um deles foi os negócios relativos a vendas, compras, equipamentos, aparelhos para o cuidado domiciliar, para o home care. E há uma tendência sem volta na procura de reduzir os agravos decorrentes de internação, de reduzir custos hospitalares e de otimizar o uso dos leitos hospitalares e, por que não, de urgência. E é também uma tendência muito grande dentro da grande mudança de perfil epidemiológico que a gente vive e a existência cada vez mais de doenças crônicas e da necessidade cada vez maior de cuidados paliativos. É muito importante a gente fortalecer o domicílio como esse locus privilegiado para o cuidado também na fase final da vida. Isso, sem dúvida, se há uma boa adesão do paciente e da família nesses últimos momentos, isso diminui a procura desnecessária das portas de urgências, de emergências, diminui a necessidade de hospitalização e faz um cuidado muito mais humanizado e muito mais ampliado. Temos no Brasil, desde 2011, um programa de atenção domiciliar que faz internações domiciliares pelo SUS. Né? O nome dele é Programa Melhor em Casa, lançado pelo Ministério da Saúde em novembro de 2011. E desde então, nós já temos em funcionamento 864 equipes em 25 estados e 325 municípios. E já contemplando, porque cada equipe tem um alcance de em torno de 100 mil habitantes, e em municípios que têm menos de 100 mil habitantes, é uma equipe por município. A gente já contemplaria potencialmente 86 milhões de habitantes, mas como tem muitos municípios grandes, com poucas equipes ainda, efetivamente, esse programa Melhor em Casa de internação domiciliar, ele pode atender potencialmente 46 milhões de brasileiros. Até agora, pelo nosso sistema de informação, que foi implantado um pouquinho depois, um sistema de informação específico para o Melhor em Casa, chamado RAAS-AD, ele foi implantado em abril de 2012, então tem um atrasozinho aí de alguns meses, mas desde então conseguimos certificar-nos de 91 mil brasileiros, 519 beneficiados, utilizando 358.442 internações domiciliares. Vários desses 91 mil brasileiros internaram-se em casa, pelo Melhor em Casa, mais de uma vez. São equipes específicas para isso, não são as equipes do PSF, nem da saúde da família, nem a da atenção básica, num programa que funciona 7 dias por semana, de 7 às 19 horas, e que é específico para fazer internações domiciliares. Somente no mês de agosto de 2015 conseguimos desocupar 2.781 leitos de urgências e de hospitais, de pessoas que, se não tivessem a possibilidade do Melhor em Casa, continuariam nas urgências e nos hospitais. E quando é feita uma grande pesquisa nacional com todos esses estados, né, para 25 mil usuários, que foi o score inicial da pesquisa, a gente conseguiu validar uma parte desses usuários, 90,5% consideram o programa perfeitamente satisfatório e deram nota de 8 a 10 para esse programa.
Esse gráfico diz do número de equipes implantadas por estado, né? São Paulo, por ser o estado mais populoso, tem o maior número de equipes implantadas, seguidos depois por Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e assim por diante. Só não temos ainda equipes em funcionamento nos estados de Roraima e Espírito Santo. Por dia, nos anos, foi crescendo o número de pessoas que saíram diretamente das urgências e dos hospitais para poder serem internadas no domicílio. Se em 2012, por dia, eram 542 novas internações de egressos de urgência e hospitais, em 2014 foram em torno de 2.740. E se essas pessoas não tivessem tido o apoio do Melhor em Casa, a internação domiciliar pelo Melhor em Casa, elas teriam ficado nos hospitais por, pelo menos no ano de 2014, 1 milhão de dias e 37. É o acumulado de diárias hospitalares que foram reduzidas pela capacidade dessas pessoas serem absorvidas, né, nos seus domicílios pelas equipes do Melhor em Casa. Em termos de custos também, não há nenhuma dúvida, a literatura internacional mostra isso, e se a gente tiver o mesmo número de pacientes em leitos considerados de longa permanência, considerando o mesmo número de pessoas em atenção domiciliar, o custo é 1/5 do custo. Para o mesmo paciente, pela mesma complexidade de cuidado, né, de 25 mil, né, em milhões de reais que seriam gastos no Sistema Único de Saúde, quando em hospital, essas mesmas pessoas gastam 5.118.000. Então, é 1/5 do recurso gasto, não porque na casa vai se economizar, mas é porque as coisas que mais encarecem uma hospitalização, como a hotelaria hospitalar, não são consideradas no domicílio. Então, fazendo esse resgate, né, sem dúvida, quais são essas grandes potencialidades e por que a atenção domiciliar desponta como uma maneira tão eficaz, tão importante, tão efetiva na saúde pública hoje? Por causa do grande potencial dela de deshospitalizar, tanto diretamente das portas de urgência, quando a gente fala da deshospitalização no momento pré-hospitalar, quanto na deshospitalização depois de algum tempo internado, que é a deshospitalização pós-hospitalar, a redução do custo, quando eu mostrei para vocês, o impacto político sempre é muito favorável, transforma modelos e práticas, porque a partir de um novo lugar de cuidado tem que se transformar, porque novas práticas, novos olhares, nova interação da equipe, nova interação com a família, novo protagonismo da família e do paciente acontecem. Isso gera um vínculo e uma humanização do cuidado que são muito diferenciados de qualquer outra esfera da rede, e aumentando a satisfação do usuário, do trabalhador e do gestor. Eu costumo dizer que a atenção domiciliar é boa para quem faz, é boa para quem recebe e é muito boa para quem promove também. Falando um pouquinho da deshospitalização pré-hospitalar. A deshospitalização pré-hospitalar, ou seja, a busca ativa diária de pacientes nas portas de urgência, já estabilizados, com condições clínicas de ir para casa, ela vai apoiar o lugar onde o Sistema Único de Saúde é mais tensionado. Todos nós, no nosso inconsciente coletivo, no nosso imaginário coletivo, quando se pensa em Sistema Único de Saúde, é muito forte a vinculação com a imagem dos pronto-socorros lotados. E o Melhor em Casa vem, inclusive, para ajudar a dar saída a essas portas de entrada tão lotadas. Sem dúvida nenhuma, isso é muito evidenciado, existem alguns serviços no Brasil que sempre trabalharam em UPAs e em pronto atendimentos e com respostas muito interessantes, muito importantes e muito impactantes para a rotatividade dos leitos da urgência. É um processo peculiar, é um processo inovador. Essa corrida de leito com busca ativa diária, ela é extremamente potente para não deixar uma pessoa aguardando vaga hospitalar, às vezes 2 dias, 3 dias, 1 semana, 10 dias. A busca ativa pode ser todos os dias pela manhã. Se houver uma boa integração com a rede, uma boa comunicação, isso vai ser ainda mais evidente, isso é fundamental, essa comunicação dessas equipes com a UPA internamente e de dentro dessa UPA ou dessa urgência, com as portas hospitalares e com a rede básica. A presença dessa equipe numa UPA integra-se à presença dessa UPA no território, que, quando ela já é referência para toda essa população, e aí essa equipe de atenção domiciliar sediada na UPA
também passa a ser referência para toda a população desse território, articulando naturalmente os dois pontos que a urgência articula, que é a rede básica com o hospital, podendo admitir e absorver pacientes com amplo perfil epidemiológico, de todas as idades, desde infecções das mais diversas naturezas, as mais comuns são as infecções de pele, as feridas, as infecções de trato pulmonar, desde sinusite até pneumonias, até bronquites, bronquiolites, asma, DPLC infectado, infecções de trato urinário também são extremamente comuns, e extremamente comuns em hospitalizações também, mesmo que de pequena permanência, e também outras atividades, pacientes com demências, pacientes com diversos graus de terminalidade, com complicações de hipertensão arterial, com complicações pós-AVC, com diabetes descompensado, com necessidade de anticoagulação por causa de trombose venosa profunda, enfim. Existe uma ampla gama com traumas, sequelas de traumas, necessidade de reabilitação, existe uma ampla gama de pacientes comuns das urgências que podem ser muito bem absorvidos pelas equipes de atenção domiciliar. E essas equipes estando na UPA, teremos essas UPAs e essas urgências como retaguarda também para essas equipes na necessidade de algum exame laboratorial, de algum atendimento de intercorrência de urgência, porque a família já tem referenciado aonde é a sede da equipe dela, e esse paciente vai poder ser atendido com toda a presteza nesse mesmo local onde é a sede da equipe, e no caso de óbito também, que muitas vezes é um grande e bom desfecho, muito melhor, porque quando é um óbito, né, esperado e programado, né, a grande maioria das pessoas preferem ou prefeririam morrer em casa. E quando isso acontece, e há necessidade de um atestado, né, uma declaração de óbito fora do horário de trabalho dessa equipe do Melhor em Casa, isso pode ser perfeitamente pactuado também no serviço de urgência. Quando a deshospitalização é depois da hospitalização, é pós-hospitalar, né, isso foi a grande demanda que desencadeou a estratégia de atenção domiciliar no mundo e não diferente no Brasil. Hospitais lotados de pacientes crônicos, com insegurança das famílias para cuidar de seus pacientes crônicos em casa, né, porque sabemos que 20% de todas as hospitalizações precisam de algum tipo de continuidade imediata do cuidado. E desses 20%, algumas delas não podem ser em ambulatórios, nem ambulatórios de especialidades, precisam ser no domicílio por causa da restrição do paciente, muitas vezes ao leito, né, de maneira temporária ou definitiva. Desde um pós-operatório ortopédico, que está restrito ao leito de uma maneira temporária, até um pós-trauma grave, uma tetraplegia, uma sequela de AVC importante. E todos esses, né, podem demandar a necessidade do acompanhamento domiciliar imediato. Tudo certo aí, Cleiton? Vários estudos internacionais consideram que a possibilidade de ter um acompanhamento domiciliar por equipes exclusivas para isso, imediatamente após a saída do hospital, é um dos 3 fatores mais decisivos na boa utilização do recurso hospitalar. Isso agiliza a alta, isso agiliza a rotatividade do leito, isso diminui os índices de infecção hospitalar, isso aumenta a satisfação do usuário e isso é muito bom para todo o sistema, né? Isso quebra o ciclo da infecção hospitalar. Um grande problema que a gente ainda tem, isso ainda é comum, é a resistência do corpo clínico dos hospitais, né? Eventualmente, existem pessoas que acreditam e apostam, e especialmente quando as equipes de atenção domiciliar e atenção hospitalar têm um bom vínculo entre si, isso é mais fácil. Mas, ao ser implantado um serviço, muitas vezes o corpo clínico hospitalar olha com uma certa desconfiança sobre a capacidade da equipe de atenção domiciliar continuar dando o cuidado necessário no domicílio. Mas com o passar do tempo, com os feedbacks sempre muito positivos, na grande, imensa maioria das vezes, as equipes hospitalares vão aprendendo também que esse tipo de cuidado é muito válido, muito importante, muito útil e muito estratégico para a maioria das pessoas, para a maioria dos pacientes. E quanto mais complexo o paciente, mais interessante a deshospitalização. Temos que lembrar que se a gente consegue tirar um paciente crônico de dentro de um leito de terapia intensiva, que são os leitos mais caros que existem, né, e que precisam de maior rotatividade,
e que são leitos que às vezes definem a sobrevivência de uma pessoa. Cada pessoa, por exemplo, em ventilação mecânica crônica dentro de uma UTI, né, ela dá lugar a mais 4 pacientes novos por mês, que às vezes tem sua possibilidade de vida garantida por causa desse leito. A questão da ventilação mecânica domiciliar é uma coisa bastante prevalente no mundo, com tendência a aumentar, né? Existem estudos de grande escala que mostram entre 6 e 19 pessoas a cada 100 mil habitantes vão precisar de ventilação mecânica domiciliar em alguma época da sua vida, né? 35% dessas pessoas ventilação invasiva, inclusive. E se a gente compara o custo da ventilação dentro do hospital, na UTI, no mesmo hospital, numa enfermaria e em casa, a gente vê que esse custo ele diminui pelo menos 10 vezes, né? Ou um pouco menos que isso, depende muito da internação e do tipo de equipamento usado. E os cuidados, né, paliativos complexos também, oncológicos e não oncológicos, são necessários no mínimo a 200 mil brasileiros ano. E a reabilitação complexa em casa é uma outra vertente, né, muito importante para ser levada a cabo, porque muitas vezes o paciente fica hospitalizado por causa de reabilitação. E essa reabilitação, como a nossa equipe da atenção domiciliar pode ter fisioterapeuta, TO, fono, físio, nutri, psicólogo, então essa reabilitação também, né, mais ativa, pode ser feita em casa, inclusive para pacientes complexos, né, ventilatório dependentes. Essa é a nossa intenção, né, de cada vez mais dar essa substitutividade real e efetiva com vantagens para o usuário, o sistema, né, e principalmente para os trabalhadores também. Sem dúvida nenhuma, a atenção domiciliar vem transformar, então, né, não só em números, índices, valores, custos, impacto político, ela é mais do que isso, ela é uma transformadora de modelo, né? Vocês já devem ter visto esse texto meu, né, sobre produzir novas tecnologias e, ao mesmo tempo, construir equilíbrio entre as previamente existentes, porque isso aí está tanto no caderno de atenção domiciliar, quanto nesse curso, no módulo 1, de introdução à atenção domiciliar, mas isso é muito importante. O que a gente quer trazer com a atenção domiciliar, bastante, cada vez mais difundida no Brasil, é isso. Construir essas equipes bem integradas, dialogantes e orientadas às necessidades das pessoas e do coletivo, superar a fragmentação, porque dentro do domicílio a visão é muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais difícil, mas também por isso muito mais potente, né? E cada vez mais, o Dr. Emerson Merri repete isso para nós, né? A atenção domiciliar vem colocando em xeque outros modelos de cuidado, porque ela tem alto impacto no processo de cuidar, mesmo com nível complexo de vida e de sofrimento. Esses casos de terminalidade e casos de vulnerabilidade social muito importantes. Tem a potência de refazer modos de cuidar no país de maneira altamente implicada e incrivelmente reformuladora. Ele continua dizendo, isso aí foi no encontro que a gente teve aqui em Brasília, na mostra de atenção básica, que ele fez uma plateia, um auditório lotado sobre essa potencialidade da atenção domiciliar, que a atenção domiciliar é essa frente de cuidado que mostra como é significativo o afetar-se mútuo, o vínculo entre as pessoas, a compaixão pelo sofrimento do outro. Esse embrincamento da equipe produz uma potência muito grande e produz vida até quando já está acabando a vida, até não morrer. São poucos campos de trabalho onde isso é tão evidente. E, sem dúvida, isso é muito decisivo no processo de qualificação do cuidado. A atenção domiciliar vem para isso. Vem remodelando as demais práticas para muito além da simples redução ou otimização de leito hospitalar e de custo. É um outro olhar de um outro lugar muito mais integrado e muito mais potente. Num seminário ano passado em Ribeirão Preto, uma professora que lida com a atenção domiciliar há muitos anos, há mais de década, e que agora é professora da Faculdade de Medicina e de Enfermagem da USP, né, de Ribeirão Preto, ela fala isso claramente, né, que os profissionais da atenção domiciliar são muito diferenciados. Eles, em geral, têm força e esforço muito maiores que a média, têm mais sonho, têm mais compromisso, mas por isso têm mais brigas também. E por isso mais conquistas e mais satisfação no cotidiano. A atenção domiciliar não é para, mas é entre e com alguém.
não fui eu que fiz, mas nós que fizemos. E se há troca, há cuidado. Professor Merri, professora Laura Peckelwecker também, né, já há muito tempo, num artigo famoso de 2008 sobre a contribuição da atenção domiciliar como práticas substitutivas, eles falam dessa questão da paixão dos trabalhadores, nesse comprometimento da equipe, né, e dessa maneira que eles trabalham muito além do que a sua responsabilidade formal e técnica deveria acontecer. Né? Sempre esses trabalhadores, eles dão essa impressão que esse trabalho desinstitucionalizado, que exige deles mais implicação, mais imbricamento, mais liberdade de criação, né, ele permite conhecer muito mais contexto de vida. E essa vivência mobiliza neles, né, a capacidade de produzir alternativas coletivas, criativas e apropriadas para o cuidado e a produção da autonomia. Esse é um retrato de uma equipezinha nossa, né, de Pernambuco, não sei se tem alguém aí de Pernambuco assistindo, e de novo uma outra professora que agora está na Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, nesse belo evento que a gente teve lá no passado, e ela fazendo essa avaliação, que o serviço de atenção domiciliar tem trazido na sua maneira de trabalhar uma coisa que precisamos muito no SUS, essa ampla comunicação e essa ampla interlocução com os demais pontos de atenção, com os demais atores, e aí a gente tem que lembrar da família, do próprio paciente, do cuidador, fazendo acontecer a rede na vida real e melhorando a qualidade de vida das pessoas. E por isso, e por muitas outras coisas mais, a gente pode dizer que a atenção domiciliar é uma modalidade que tem trazido muitos benefícios. Recentemente, num grande congresso brasileiro do CONASEMS, aqui em Brasília, mês passado, né, houveram várias experiências exitosas vindo do Brasil toda, e a experiência que ganhou sobre implantação do SUS e programas do SUS em todo o país, nas mais diferentes realidades, e a experiência que ganhou primeiro lugar em melhor experiência do SUS na região do Nordeste do Brasil e segundo lugar na experiência brasileira em geral, foi justamente a implantação de um serviço de atenção domiciliar num pequeno município de 38 mil habitantes, próximo a Teresina, né, no Piauí, município de José de Freitas. E a implicação dessas pessoas, a beleza com que eles fazem chegar ao cuidado até a zona rural é simplesmente um trabalho, um retrato das 325 municípios que têm essas equipes também implantadas e que eu tenho certeza que chegam com a mesma implicação, que chegam com a mesma força, que chegam com a mesma vontade de fazer a diferença onde tem chegado. E por isso essa apresentação é dedicada a eles, a esses profissionais que têm dado a sua vida, têm dado o seu compromisso, têm dado a sua força criativa para fazer acontecer de verdade lá no interior do Piauí, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá no interior da Santa Catarina, de Minas Gerais, enfim, diversas ações muito complexas. Tem gente atendendo em sistema prisional, né, dentro, porque afinal de contas, às vezes a prisão que é a casa das pessoas. Tem equipes fazendo transfusão de sangue no domicílio, paracentese, ventilação mecânica, né, equipes muito ousadas que têm propiciado a vida e têm propiciado também a boa qualidade de morte, para se ter nessa fase final de vida o que de melhor pode se dar a uma pessoa, que é a dignidade dele. Então, é a esses trabalhadores espalhados pelo Brasil inteiro que eu dedico essa apresentação e fico à disposição de vocês na Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, no Ministério da Saúde, para a gente esclarecer o que for necessário e para a gente continuar juntos, seguindo na implantação dessa política. Muito obrigado, boa noite a todos. Helene Santos, você me perguntou se a rotatividade de leitos na UTI, na minha experiência, depende de toda a equipe multi ou principalmente do médico. Helene, eu acho que não só a rotatividade de leito na UTI, mas a saúde pública depende da equipe multi, né, em todas as áreas da saúde. É claro que na UTI tem a particularidade, né, da alta médica ser necessária para ele sair da UTI. Mas se existe uma boa relação intra-equipe, se existem, né, corridas de leito frequente com a participação de todos, com o respeito e com a voz de todos, essa negociação da alta sempre vai ser multiprofissional, né? Mas é claro que até pela legislação vigente, um paciente não pode ter alta
só da enfermagem sem o médico dar alta nele, né? Isso não é possível. Mas eu acho que mais do que do médico é a interação da equipe que vai fazer diferença, e essa alta passa a ser um consenso, passa a ser óbvia e passa a ser um consenso entre toda a equipe. Né? Sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante, e eu acho que afinar esses canais de comunicação e de trabalho em equipe é um desafio muito grande, mas importantíssimo e muito válido, que a gente sempre deve perseguir. A boa comunicação e a boa interação, para cada vez mais sobre o paciente existir esse olhar multiprofissional. Boa noite, como fico sabendo se tem... Rudolfo dos Santos, boa noite, como fico sabendo se tem esse serviço em minha cidade? São 325 cidades no Brasil, Rudolfo, qual que é a sua? Eu não sei as 325 aqui agora, mas eu sei de várias. Pode me perguntar que eu estou aguardando. E existe também, Rudolfo, você pode entrar no site do Melhor em Casa, a gente tem, né, os estados onde estão implantadas, a SAGE, que é uma ferramenta do Ministério da Saúde, a sala de gestão, né, também existe um link para isso, que é um link do próprio Ministério da Saúde. E se você não conseguir por nenhum desses e achar mais fácil, escreve um e-mail dizendo qual é a sua cidade para melhorencasa@gmail.com. E faz essa pergunta, por favor. Érica Souza pergunta se pode assistir em outro momento porque não conseguiu ouvir a palestra. Sim, sim. Vai ficar guardado esse link, vai ser disponibilizado no curso para vocês e vocês vão poder assistir. Tomara que na hora de escutar vocês consigam ouvir melhor minha voz. Rudolfo, tenho quase certeza que Nova Iguaçu tem sim. Não sei quantas equipes, mas tenho quase certeza que sim. Viu? Pode procurar saber na Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, mas eu acho que tem equipe do Melhor em Casa sim. Para confirmar, se você quiser encaminhar um e-mail, também pode ser para o melhorencasa@gmail.com. Né? A apoiadora do Estado do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, para as equipes do Melhor em Casa, é a Silvia Reis. Então, você manda para o melhorencasa@gmail.com e ela pode te dar, inclusive, o contato das pessoas que fazem o Melhor em Casa em Nova Iguaçu. Pode repassar onde que o serviço está lotado. Érica, você está me perguntando sobre os cuidadores, qual o papel deles na atenção domiciliar. Para as pessoas que são dependentes de cuidados, né, porque muitos deles, Érica, não necessitam de cuidadores. Existem alguns pacientes em atenção domiciliar que têm a sua autonomia preservada, mas que é muito mais efetivo uma internação domiciliar do que no hospital. Exemplo, uma paciente jovem de 29 anos com uma pielonefrite que precisa de antibioterapia venosa 2 vezes por dia, né, para cuidar dessa pielonefrite, ou uma osteomielite, por exemplo, que às vezes são 40 dias de antibiótico, e não basta via oral, tem que ser via venosa. Para essa pessoa não ficar 40 dias ocupando um leito hospitalar, às vezes uma pessoa jovem, ela pode ficar em casa, em convalescença, comendo a comidinha dela, na tranquilidade da casa dela, com a equipe indo 40 dias fazer esse antibiótico. E são pessoas, às vezes, com autonomia, né, embora em convalescença, autonomia preservada. Entretanto, para quem não tem autonomia preservada, para as pessoas frágeis, os cuidadores são as pessoas mais importantes e que viabilizam a atenção domiciliar dessas pessoas. Não é possível no SUS deixar ou pagar um técnico de enfermagem ou um cuidador que fique e acompanhe as pessoas dependentes no seu domicílio 24 horas por dia, para cuidar, para dar comida, para fazer higiene, para mudar na cama de posição. Então, essas pessoas precisam imensamente de um cuidador, senão a desinstitucionalização não é possível. E, inclusive, eu chego a dizer que um dos grandes fatores de sucesso ou insucesso do Melhor em Casa, para os pacientes frágeis, é a boa adesão, a boa qualificação e o bom trabalho dos cuidadores.
Então, o papel deles é todo, é de dar apoio, é de dar comida, é de ser o link com a equipe, de chamar a equipe na hora que precisa, é de fazer a medicação, né? Eu estimulo muito as equipes que deixem no prontuário domiciliar um espaço para o cuidador anotar coisas que ele julga importante também, né? Eu fico muito feliz quando eu ia fazer as visitas e chegava nas casas e tinha lá, teve febre de 38,5, fiz 40 gotas de dipirona, o próprio cuidador com a letrinha trêmula dele às vezes escrevia isso. E eu fico muito feliz de empoderar essas pessoas para cada vez ter maior autonomia no cuidado dos pacientes. E um bom contato e um bom trabalho do cuidador é o maior diferencial da atenção domiciliar. É o maior diferencial para o sucesso daquela atenção domiciliar. É importantíssimo. E uma política nacional para cuidadores, muito além da profissionalização, é uma coisa extremamente urgente e que a gente está tentando fazer interministerial aqui em Brasília também. E Denise, você está dizendo que como você ficou sem áudio, vai assistir e se depois poderá fazer alguma consideração. Eu não sei se eu vou estar por perto para poder responder a sua consideração, mas certamente os tutores do curso de vocês, né, e o pessoal da UFC vai poder dar esse suporte, né? Espero que consigam dar esse suporte e fazer essa consideração. Mas se você tiver alguma outra pergunta, mesmo sem ter assistido a aula e quiser perguntar agora, eu estou às ordens. Helene perguntando novamente, dizendo que o Melhor em Casa aqui em Manaus está iniciando o programa, porém seu serviço é terceirizado e não pelo SUS. Nos outros estados também é terceirizado? Helene, o Melhor em Casa, ele funciona da seguinte maneira, o município, no caso o município de Manaus, manda um projeto para o Ministério, se compromete com uma série de regras de funcionamento, de composição da equipe, de perfil dos pacientes, de fornecimento de material, de assistência, de rotatividade de leitos, de fluxo direto com urgência, com hospital, com rede básica. O município se compromete com isso. Agora, e ele recebe pelo fundo, diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Manaus, um valor, no caso de Manaus, que são, né, equipes para mais de 100 mil habitantes, são múltiplas equipes, se não me engano, em Manaus tem 9 equipes, né, cada equipe recebe um montante importante pelo Ministério da Saúde para funcionar. A prefeitura recebe isso. Se ela terceiriza esse serviço com uma equipe contratada específica para, né, não está longe de ser o ideal. Em outros estados também é terceirizado? Poucos. Essa é a exceção. Ideal é serem profissionais da própria rede. O serviço terceirizado, por maior excelência e mais bem organizado que ele esteja, muitas vezes ele não está inserido no SUS, ele não consegue produzir um trabalho em rede efetivo. Não que seja impossível, mas é mais difícil. É muito mais fácil um profissional que já está no SUS, que já trabalha na urgência ou no hospital ou na rede básica, que já compreende os mecanismos de funcionamento, que está inteirado, que sabe onde buscar e a quem acionar, né, as coisas. Então, é possível? É possível. Né, o dinheiro vai para o Fundo Municipal de Saúde e ele precisa mostrar os resultados para poder continuar existindo, né? E aí, se ele terceiriza ou não, isso é ele que designa, ele tem autonomia para terceirizar ou não esse serviço. Eu, particularmente, não recomendo, mas isso pode acontecer, em alguns lugares vem acontecendo até com muito êxito, funcionando muito bem. Denise me perguntando se Salvador existe há muitos anos. Em 2008, eu mesmo fui aí, muito antes de existir Melhor em Casa, eu já era coordenadora de um serviço exatamente nesse modelo, né, pelo SUS de Belo Horizonte, e na época a Secretaria Estadual de Saúde me encontrou lá em Belo Horizonte, me chamou para dar um curso para capacitação de 14 serviços em Salvador e depois no interior também, para ficarem sediados no hospital. Então, serviços de internação domiciliar para deshospitalização existe, né, no PID Salvador desde 2008, né, pelo Estado, nos grandes hospitais de Salvador. Hoje já existe na Bahia inteira, vários dos serviços, tanto de Salvador quanto da Bahia, são custeados pelo Estado, então o recurso vai Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual, e a lógica é essa mesmo. Né? Idealmente, o serviço faz a busca ativa nos hospitais, nas portas de urgência, ele fica aberto para a rede básica acionar para aqueles pacientes que estão internados em casa, estão sendo olhados em casa pela rede básica, pela saúde da família, mas que estão
né, precisando de uma intensidade muito maior de cuidado, às vezes diária, que a equipe de saúde não pode dar, né? Como eu falei com você, o Melhor em Casa, ele deve funcionar 7 dias por semana, todos os dias, de 7 às 19. E ele tem sido muito efetivo. Em Salvador, você pode procurar tanto a Secretaria Estadual, tem várias equipes implantadas, quanto a Municipal, tem várias equipes implantadas, eu acho que já abrangendo o território todo da cidade. Mas pode procurar que tem sim. Sara Lima, que bom que você faz essa pergunta. Como estão as experiências entre a atenção domiciliar e os cuidados paliativos? Crescendo e precisando ser qualificadas. Cuidado paliativo, quando a gente começa a conversar com as equipes e com os coordenadores de equipe e começa a conhecer mais de perto os serviços, e muitas vezes no Ministério a gente é solicitado para poder fazer alguns seminários, simpósios, o tema mais recorrente, disparadamente de todos, o que as pessoas mais têm avidez por saber e se inteirar, é com cuidados paliativos. Isso é uma tendência mundial, irreversível. A casa, como locus de cuidado paliativo, é um lugar de excelência para se ter cuidados paliativos, desde que tenha uma rede que atenda prontamente às intercorrências, tenha os opioides e as demais medicações para dor, para a pessoa não sentir dor nessa internação domiciliar. É um lugar extremamente privilegiado para se fazer cuidados paliativos. Existem algumas equipes no Brasil especializadas em cuidados paliativos domiciliar, inclusive dentro do Melhor em Casa, né? A equipe de Pelotas é uma equipe que está fazendo isso há muitos anos, tem um trabalho belíssimo. Eu estive lá pessoalmente, estou falando Pelotas porque é um exemplo fresquíssimo na minha cabeça, e eles têm feito um trabalho muito bonito com cuidados paliativos oncológicos e não oncológicos. E pelo país afora, em Belo Horizonte, tem muitas equipes que fazem cuidados paliativos, tem muitas equipes que fazem ações paliativas. No interior, a equipe de Caratinga, em Minas Gerais, tem belíssimas experiências que aí a gente precisa contar pessoalmente sobre cuidados paliativos. Enfim, essa tendência é irreversível, é um lugar muito privilegiado que cada vez tem que ser mais usado para os cuidados paliativos. No mundo todo é assim. O hospital e as urgências ficam só para as grandes intercorrências que não conseguem ser cuidadas em casa, mas a grande maioria das vezes são possíveis, e perseguir a qualidade de vida nesse final é uma coisa linda e é uma coisa muito importante, e é uma coisa muito estimulada pela gente. Existe um módulo de cuidados paliativos que está terminando de ser feito, né, para o curso, esse curso que vocês estão tendo, né, de aperfeiçoamento, e também que vai estar disponível dentro dos módulos autoinstrucionais nesse curso online da Unasus. É um curso preparado também pelo FPEL, coincidentemente, pelo grupo da professora Ana Cláudia Faça, e que eu pessoalmente estou validando, né? Faltam 3 dos 16 capítulos desse curso, são 16 pequenos capítulos de casos clínicos, muitíssimo bem feitos, e que vocês vão poder usufruir também online, fazendo e aprendendo sobre escala, sobre paliação, sobre humanização, sobre espiritualidade e sobre, né, diversas coisas da oncologia. Recomendo bastante. Obrigado pela pergunta, Sara. Érica perguntando se o nutricionista está inserido em todas as equipes ou depende da patologia do paciente. Érica, a equipe principal, as equipes do Melhor em Casa são de 2 tipos. Assim como a equipe de saúde da família tem o NASF, que a apoia, a equipe do Melhor em Casa principal, prioritária, é a EMAD, que é como se fosse a equipe de saúde da família, ela pode ser apoiada pela EMAP, Equipe Multiprofissional de Apoio. EMAD é a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar. Na equipe principal não temos nutricionistas. A gente tem, porque elas são obrigatórias, então é obrigatória a presença do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do assistente social ou fisioterapeuta. O município escolhe de acordo com a prevalência dos problemas dele mais comuns. O nutricionista está inserido na equipe da EMAP. Entre 8 profissões, o gestor para implantar a EMAP, ele tem que escolher no mínimo 3. E aí depende das gestões locais. Muitas vezes quem dá apoio às questões nutricionais dos pacientes do Melhor em Casa também são nutricionistas do NASF. Né? Em algumas cidades tem só EMAD e não tem EMAPs. Né? E as 8 profissões que estão inseridas, são possíveis na EMAP, que a equipe mínima tem que ter no mínimo 3 delas, são físio, fono, nutri, farmácia, psicólogo, TO, serviço social e dentista. Tá? Então,
Então, sempre que for necessário, a EMAD pode solicitar o Nutri para poder fazer o atendimento também, junto e dar apoio. Érica e todos, Helene, Micaela, Sara e todo mundo que entrou, eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de ter convivido com vocês, mesmo que, né, de uma maneira interativa, à distância, sem ver direito a carinha de vocês, mas obrigado por vocês terem me ajudado a funcionar como uma aula mesmo, essa experiência nossa, né? Agradeço muito a todos, essa aula vai ficar disponível. Pelo adiantado da hora, eu acho que a gente já tem que ir terminando, né? Já são 10 para as 9, vocês todos devem ter mais coisas para fazer. E até uma próxima vez. Muito obrigada a todos e boa noite.